Início a resolução da nossa revisão. Vamos lá para a primeira questão. O que a primeira questão está dizendo? O equilíbrio químico se caracteriza por ser uma dinâmica. É uma situação dinâmica que, quando o equilíbrio químico é atingido, a reação ela não para de acontecer. Então, em nível microscópio, a gente consegue visualizar que a reação não parou de acontecer. Mas a olho nu a gente não observa mais nenhuma alteração. Então, por isso é uma situação dinâmica, porque não parou de ocorrer. Para se ter uma informação quantitativa da extensão do equilíbrio químico, usa-se a grandeza constante de equilíbrio, que foi o que a gente estudou em sala, a constante de equilíbrio em relação à concentração em quantidade de matéria. Considere a tirinha ao lado. Aplicada ao equilíbrio químico, a ideia que o personagem tem sobre equilíbrio. Então, vamos analisar se, na tirinha, a ideia do personagem realmente casa com o conceito equilíbrio. Em um supermercado, tenho aqui dois senhores conversando, onde um diz: estou chegando ao equilíbrio. Metade do que como está me matando e a outra metade está me mantendo acordado. Quando um equilíbrio químico é atingido, não quer dizer que metade é uma coisa e metade é outra. Então, esse conceito aqui de equilíbrio químico dado pelo senhor não é correto. Então, é correto? Não. Está errado. Não é correta, pois no equilíbrio químico, as concentrações de produto e as de reagente podem ser diferentes. É raro o caso onde a concentração de reagente vai ser igual a produto. Na sua grande maioria, as concentrações, quando a reação entra em equilíbrio, as concentrações de produto e as de reagente são diferentes, mas são constantes, porque quando o equilíbrio químico é atingido, a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Então, é nesse momento que as concentrações elas ficam constantes, não variam mais, porque atingiu o equilíbrio químico. A velocidade da reação direta se igualou à velocidade da reação inversa. Então, a alternativa correta da primeira é a letra B. O conceito que o senhor disse aqui não é correto, pois no equilíbrio as concentrações de produto e as de reagente podem ser diferentes, a grande maioria, mas são constantes porque o equilíbrio químico foi atingido. Questão 2. Para a reação dada abaixo, a constante de equilíbrio Kc é expressa pela equação. Lembrando que Kc, a constante de equilíbrio em relação à concentração em quantidade de matéria, vai ser sempre a concentração dos produtos elevada ao seu coeficiente, dividido pela concentração dos reagentes elevada ao seu respectivo coeficiente. Quando eu estou determinando o Kc, eu só vou usar as substâncias que estão no estado gasoso ou no estado aquoso. Sólido e líquido não entra na equação. Então, observando. Lembrando que Kc é igual à concentração dos produtos elevada ao seu respectivo coeficiente, dividido pela concentração dos reagentes elevada ao seu respectivo coeficiente. Olhando aqui para os produtos, eu tenho essa substância, só que ela está sólida, então ela não entra no cálculo, na equação. Já aqui, o gás hidrogênio, ele está no estado gasoso, então ele entra na fórmula. Kc é igual à concentração de H2 elevado ao seu respectivo coeficiente, que é quanto? 4. Então, elevado a 4. Sobre. Aí eu vou para os reagentes. Tem aqui o ferro, só que ele é sólido, então ele não entra no cálculo. Tem aqui a água, no estado gasoso. Então, se está no gasoso ou no aquoso, entra na fórmula. Então, aqui é concentração do H2O elevado ao seu respectivo coeficiente, que é quanto? 4.
Então, como aqui a questão ela só pediu, dada a reação abaixo, a constante de equilíbrio Kc, a sua expressão é somente isso aqui. Não tem nenhum cálculo, ok? Questão 3. O sistema é representado pela equação. Então, eu tenho aqui uma situação em equilíbrio, onde F mais G reage produzindo H. Estava em equilíbrio. Quando uma reação entra em equilíbrio, as suas concentrações não mudam mais, permanece constante. Pelo que a gente observa aqui no gráfico A, não está constante, no gráfico B está. Então, pode ser o gráfico B. O C também não está em equilíbrio aqui no início, o D está e o E está. Então, a gente cancela a letra A e cancela a letra C. Então, a gente viu a primeira parte. O sistema é representado pela equação F mais G, produzindo H, estava em equilíbrio, que só pode ser a situação B, D ou E. O estado de equilíbrio foi alterado, ou seja, eu perturbei o equilíbrio. Para perturbar um equilíbrio, eu posso estar alterando a sua pressão, sua temperatura, adicionando ou retirando, seja reagente ou produto. Com isso, eu estou alterando a questão do equilíbrio. Nessa questão, ele diz que o estado de equilíbrio ele foi alterado bruscamente por uma adição da substância G. Pelo que a gente observa aqui, o G, ele é o quê? Deixa eu botar aqui. O G, ele é o quê? O nosso reagente. Então, foi adicionado uma certa quantidade de reagente. Aí, observe aqui. Não pode ser o gráfico B, porque reagente é o que está em cima, né? Geralmente aqui está descendo, e produto ele vai aumentando. Só que aqui a gente não vê, né, a alteração brusca da substância G. Então, não pode ser a letra B. Olhando aqui na letra D, observe, tenho as duas concentrações que estão constantes, de reagente e de produto. Aí, o que aconteceu? Eu tinha essa certa quantidade que não estava mais variando porque estava em equilíbrio. Então, essa quantidade permanecia constante. Só que nesse determinado ponto, foi adicionada uma quantidade da substância G, que é justamente o que está citando na questão. Aí, quando é adicionado bruscamente, o que acontece? Se ele é o reagente, que é o G, ele tende a diminuir. Já que, como era o produto e não foi colocado nem retirado o produto, então nesse momento o equilíbrio foi perturbado. O que foi que aconteceu? Ele tendeu a formar mais produto para consumir o reagente que foi adicionado. Por isso que a seta ela sobe, porque no que eu adicionei reagente, eu vou tender a formar produto para restabelecer novamente o equilíbrio. Então, não pode ser também o gráfico E, só pode ser a letra D. Então, qual dos gráficos a seguir melhor representa as modificações ocorridas ao longo do processo descrito? Questão 4. Dadas as concentrações de H2, I2 e HI no equilíbrio, igual a 2 mols, 1 mol e 6 mol, respectivamente, para a reação, calcule a constante de equilíbrio. Observe que ele não falou nada no início, ele só disse que quando ele já está no equilíbrio, a concentração, respectivamente, dessas três substâncias aqui, são esses valores aqui. Então, eu não monto aquela tabela, porque aqui ele já deu a situação no equilíbrio e observe que já está dividido pelo volume do recipiente. Então, eu só vou determinar a fórmula do Kc, que é quem? Concentração de produto elevada ao seu respectivo coeficiente, dividido pela concentração do reagente elevada ao seu respectivo coeficiente. Observe que as três substâncias aqui estão no estado gasoso, então as três entram no cálculo.
KC vai ser igual. Quem é o produto? HI. Quem é o coeficiente do HI? É 2. Então, elevado a 2. Sobre quem são os reagentes? H2. Qual é o coeficiente do H2? É 1. Não precisa colocar, mas eu vou colocar aqui para vocês saberem. Vezes. Quem é o outro reagente? I2. Que o seu coeficiente também é 1. Então, elevado a 1. O que eu vou fazer agora? Substituir pelos valores que foi dado, né, no equilíbrio de suas respectivas concentrações. Então, KC vai ser igual. Observe que ele diz, dadas as concentrações de H2, I2 e HI no equilíbrio igual a esses valores aqui, respectivamente. Então, seguindo essa ordem. Aqui eu tenho a concentração do H2, aqui eu tenho do I2 e aqui eu tenho do HI, respectivamente. Então, seguindo essa ordem. Então, aqui, a concentração de HI vai ser quanto? 6 elevado ao quadrado, porque o coeficiente é 2. Sobre, qual é a concentração do H2? 2 elevado a 1. Vezes, qual é a concentração do I2? 1 elevado ao seu respectivo coeficiente. Substituindo, o que a gente tem? 6 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6, que vai dar quanto? 36. Aqui eu tenho 2 elevado a 1, que é igual a ele mesmo. Aqui eu tenho 1 elevado, não é a 2 aqui não, certo? É 1. Desculpa aí o erro. Então, vamos lá. Aqui é o valor 1. E 1 elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo, né? Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 2 vezes 1 vai ser igual a 2. Então, 36 dividido para 2 vai dar quanto? 3 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Sobrou 1. Baixa o 6. 16 dividido para 2. 8. 8 vezes 2. 16. Então, como a gente viu aqui, o KC, a constante de equilíbrio em relação a essa questão aqui, corresponde a 18. Ok? Observe que aqui ele não falou na questão que foi dada tal concentração do reagente no início ou de produto. Não, ele só disse, dadas as concentrações no equilíbrio. Observe que ele já colocou no equilíbrio dividido pelo respectivo volume do recipiente. Então, não preciso montar aquela tabelinha. É só aplicar a fórmula do KC, fazer o cálculo, está feito a questão.